A paz do Senhor, feliz de ter você mais uma vez conosco, caro ouvinte, internauta, você que nos acompanha. Este é o programa Recapitulando, um programa do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra Mansa. Curta, compartilhe, dê o seu like. A sua opinião, o seu compartilhamento sempre serve, nos faz crescer muito mais. Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta com o programa Recapitulando. Vamos tratar hoje da lição de número 11, que foi estudada no culto matutino de ontem, dia 13 de setembro de 2020. O título da nossa lição é Enfrentando as Fornalhas da Vida. O texto áureo é: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 30. A verdade aplicada é que aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Esta lição tem por objetivos mostrar que não devemos nos curvar ao mundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só, e revelar que é no fogo que somos testados. Os textos de referência no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 13 ao 15, que assim dispõe: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes as estátuas que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa lição, irmãos, fala sobre a fidelidade de 3 jovens, do homem para com Deus. Nós sabemos que desde o princípio, a infidelidade, a fraqueza do homem o fez cair e sair da presença de Deus no Éden, onde ele vivia em estado de perfeição. Desde então, nós sabemos da história de vários santos, homens que se dispuseram a servir a Deus e outros que também se afundaram cada vez mais em sua impiedade. Na história que hoje lemos, neste trecho da Bíblia, que fala destes 3 jovens, que inclusive já foi objeto de estudo sobre um outro enfoque em alguma das nossas lições passadas, não me lembro, acho que coisa de 4, 5 anos atrás, falava da fidelidade de 3 jovens em meio a uma corte oriental. E aí nós podemos imaginar em meio aqui a toda a lascívia, a um harém particular, a questão alimentar e tudo isso que é próprio daquele período em que eles viveram. Mas o tópico de número 1, o comentarista fala que 3 jovens amigos de Deus. E é particular essa expressão amigos de Deus porque o seu pai, o pai de todos na fé, Abraão, teve esse título de ser amigo de Deus. É preciso ser fiel a Deus em qualquer circunstância, seja na bonança, seja na dificuldade. E é justamente este um ponto. A fidelidade a Deus, quando todas as coisas vão bem, aparentemente é algo fácil.
É algo fácil ao alcance de todos porque tudo está tranquilo, mas quando se apresenta uma dificuldade, aí as coisas realmente apertam. É no meio da fornalha, no meio da dificuldade que a fidelidade se apresenta. Estes jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. Os seus nomes judeus de Ananias, Misael e Azarias foram trocados respectivamente para Sadraque, Mesaque e Abidnego. A ideia era fazer com que eles abandonassem a sua cultura, era justamente uma oferta por este rei que não conhecia a Deus, para que eles se afastassem da sua cultura hebreia, da sua origem judaica e se inteirassem, se aculturalizassem a este novo reino. Mas como nem tudo que reluz é ouro, como traz o subitem 1.1, estes jovens, apesar de terem a sua aparência exterior modificada e já haverem se proposto desde o início a não se contaminarem com as iguarias do rei, passaram a ostentar este nome babilônico, mas o seu interior, o seu coração permaneciam fiéis a Deus. Diante disso, esses jovens, apesar de terem os seus nomes trocados de hebraicos, de judeus para babilônicos, e o seu exterior modificado, os seus corações permaneciam fiéis a Deus. E Deus é sempre fiel. E tinha uma prova, tinha uma estrada e uma exaltação para a vida desses jovens que eles jamais imaginavam. O bispo Manuel Ferreira explica esse processo de aculturalização da seguinte forma: o processo de aculturação exigia a troca de nomes dos exilados. Os nomes judaicos deveriam ser substituídos por nomes caldaicos, conforme consta de Daniel capítulo 1, versículo 7. Em sequência, há um conselho, um ensinamento do comentarista de que nós não devemos deixar que os nossos olhos nos enganem. Há uma série de personagens bíblicos que foram seduzidos pelo seu olhar. Sabemos da queda de Davi, a queda de Eva, a queda de uma série de personagens, mas estes jovens, ainda que apresentados a ao melhor que o mundo dispunha naquela época, pois o centro mundial de cultura e de poder era a Babilônia. E tudo que ela tinha de melhor, tudo que tinha de melhor aos olhos humanos tinha sido disponibilizado àqueles jovens. Mas como traz o subitem 1.3, as nossas escolhas mostram quem somos. E eles desfrutaram de tudo aquilo que lhes era lícito e que lhes convinham, diante até do seu cargo de gestão, do seu cargo dentro do Estado. Mas quando chegou a hora que aquela disposição, ou mesmo a continuidade daquele emprego dependia de renegar um princípio básico, que era não se prostrar diante de outros deuses, não participar de culto a outro Deus senão o Senhor, estes jovens não pensaram duas vezes antes de dizerem não ao rei. Quantos de nós será que teríamos essa disposição de dizer não ao rei, que não apenas nos tiraria aquilo que nós temos, como também já tinha proposto no seu coração em tirar as nossas vidas? É uma reflexão que devemos fazer nos dias de hoje. Ainda dentro do subitem 1.3, no apontamento dos professores, o bispo Samuel Ferreira faz a seguinte explanação: não foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abidnego permanecerem em pé, enquanto todas as outras pessoas, abre aspas, dançavam conforme a música. É muito difícil nós nos posicionarmos, termos uma posição convergente, contrária à cultura vigente, viver na contracultura. Enquanto o mundo te diz, o sistema te diz, faça, aceite, Deus te diz, não se conforme com estes tempos. Transforme a sua mente, transforme o seu espírito. E essa é, inclusive, uma mensagem para os nossos dias.
Hoje, possivelmente, nós não temos a ameaça aqui no Ocidente às nossas vidas, mas nós temos um desgaste cultural, nós temos um desgaste pessoal, nós temos a questão de sermos precedidos em razão da nossa fé. Mas é necessário que nós nos mantenhamos firmes e em pé diante daqueles ensinamentos que Deus nos passa. Já no tópico 2, trata sobre a fé em tempos difíceis. A insanidade de um monarca era a questão de que um rei que pensava em requerer adoração para si próprio. Hoje é algo bastante difícil para os nossos dias nós assim concebermos. Ainda há regimes totalitários que pensam dessa forma, exemplo da Coreia do Norte. Muitas pessoas pensam que a Coreia do Norte, por ser um país comunista, é um país sem religião, mas não é. A religião da Coreia do Norte, sem se aprofundar no tema, consiste na adoração ao governante, na adoração à pessoa que preside o país. E era mais ou menos isso que na época se pensava. Lá pensava-se que o monarca era a personificação da divindade. E diante disso, este rei, que já tinha tido alguma experiência, como lá no início do livro de Daniel, em que Daniel interpreta um sonho que Deus havia dado ao rei, ele ainda assim permanece na sua questão de avocar para si a divindade e manda levantar aquela estátua, que todos nós já conhecemos a história, né? A estátua de ouro, e exige adoração, porque a adoração àquela estátua significava adoração ao poderio do rei, a tudo aquilo que ele havia feito. E como nós sabemos, a cabeça de ouro ali era a expressão máxima do absolutismo. Era o rei que matava, era o rei que dava vida, era o rei que ordenava, mandava água, mandava tirar água, escravizava, libertava e por aí ia. E assim ele se sentia o todo-poderoso na terra. Mas estes 3 jovens optaram por fazer a diferença. E na Bíblia, a Babilônia é mais que uma cidade ou um império. Ela representa um sistema satânico. Como nos dias de hoje, o mundo é esse sistema espiritual que tenta engodar, que tenta envolver o crente. Mas todo crente que permanecer fiel e não se dobrar, será exaltado por Deus. A seu tempo, seja nesta vida, seja no vindouro, seja na eternidade. E a fé em meio à morte. Apesar de terem sido convocados a se prostrarem, esses 3 jovens não se prostraram. As notícias chegaram para o rei mandou chamá-los, oportunizou de novo, mas eles foram fiéis e disseram: nós não vamos nos dobrar, ainda que o Senhor não nos livre, nós não vamos nos dobrar. Irmãos, dá para pensar numa resposta desse nível para o soberano, para o, entre aspas, todo-poderoso na terra? Para aquele que era o chefe da nação mais poderosa, do império mais poderoso da época. E eles não temeram, mas antes guardaram em seu coração servir a Deus. E assim eles foram atados, foram levados para morrerem na fornalha de fogo ardente. Os seus algozes, aqueles homens que foram levar aqueles 3 jovens para morrerem na fornalha que tinha sido aquecida 7 vezes mais, morreram com o vapor do fogo que veio para fora quando da queda daqueles jovens. Somente com isso. Mas aqueles jovens não foram afetados. E nós glorificamos a Deus, porque quando aqueles jovens caíram na fornalha, já havia o Filho de Deus ali pronto para os livrar. As cordas que os envolviam queimaram totalmente, mas nem cheiro de fogo se achou sobre aqueles jovens. E por que isso acontece, irmãos? Quando Paulo escreve que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é justamente por isso, porque quando nós colocamos as leis de Deus em primeiro plano, os seus princípios, os seus mandamentos, a nossa vida passa a não ser o bem mais precioso que temos, mas sim o servir a Deus. O final do tópico 2.3, o comentarista é claro ao descrever que aqueles 3 jovens hebreus tinham plena certeza de que haviam tomado a decisão certa, permanecer fiel a Deus. No tópico 3,
Com persistência, fé e consistência de caráter, obtemos sucesso e vitória diante dos inimigos, porque nós temos um Deus que confunde o inimigo. Deus entra conosco na fornalha, e estes jovens conheciam a palavra de Deus. Previsivelmente, eles conheciam a profecia do profeta Isaías, que profetizou antes do exílio, que em seu capítulo 43, versículo 2, assim profetizou: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus entra conosco na fornalha, e em Deus somos mais do que vencedores. Mas é preciso que saibamos que pode ser aqui, nesta vida, onde Deus vai nos dar a vitória. Pois o mesmo Deus que permitiu aos 3 jovens entrarem na fornalha e aquele rei, aquele governante olhar e ver 4, em que ele viu o 4º homem da fornalha, mas aquele 4º homem para nós é o primeiro, pois é ele quem tem a primazia, é ele quem esperava aqueles jovens fiéis para darem o livramento. Este mesmo Deus que não permitiu que o fogo os tocasse, permitiu que os nossos irmãos no início da igreja queimassem nas arenas de Roma. O mesmo Deus que fechou a boca do leão em Daniel, permitiu que os nossos irmãos, os primeiros cristãos, morressem pela boca do leão nas arenas com os gladiadores. Mas em Deus nós somos mais do que vencedores, porque naquele grande dia, tanto os irmãos que perseveraram em fé e obtiveram o seu livramento, como aqueles que ofertaram a sua vida a Deus, receberão o seu galardão e a grande honraria diante de Deus. Deus é escape das aflições da vida. Depois de ver o Senhor livrando a Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Um pouco antes, o próprio rei indaga os 3 jovens: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E logo depois ele tem que reconhecer que Deus é o livramento. É Ele quem livra, é Ele quem dá o escape, é Ele quem honra. E diante disso, meus irmãos, por fidelidade, os jovens que escolheram entregar os seus corpos ao fogo, a deixarem de confiar e adorar ao Senhor, seu Deus, ao Deus dos seus pais. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos nos manter firmes nessa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante dos homens e diante dos anjos. Que Deus possa nos esforçar nessa palavra, que nós possamos permanecer firmes, sempre negando a tudo aquilo que busca nos afastar da sua presença, dando a Ele a primazia nas nossas vidas. E assim nós seremos honrados por Ele, diante dos homens que vão olhar para nós e testemunhar que Ele é Deus nas nossas vidas e no mundo espiritual também, como Deus deu testemunho de Jó e deu com certeza deste testemunho destes 3 jovens. Que Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe as nossas mídias, dê o seu retorno, dê o seu like, o seu comentário, deixe o seu comentário, que isso nos ajuda a crescer e é para o engrandecimento do reino e para a glória de Deus. Deus abençoe a sua semana, fique conosco. Este foi o Recapitulando.